Senhoras e senhores, meninos e meninas, finalmente, hein? Que dia especial nessa quinta-feira tivemos o sorteio da fase de grupos da Champions. Já temos do grupo A ao grupo H tudo definido, 8 grupos ali. Já sabemos, obviamente, qual é o grupo da morte, quem se deu bem, quem se deu mal, os caminhos dos alemães, dos portugueses e tudo isso vai estar aqui nesse vídeo, inclusive trocando uma ideia com vocês aí nos comentários. Então eu peço para vocês deixarem os comentários sobre os grupos formados, quem se deu bem, quem se deu mal. Coloca aí qual foi o grupo da morte, likezinho maroto, porque isso ajuda demais o vídeo, e quem não é inscrito no canal, se inscreva. Antes de mais nada, agradecer os comentários sobre o áudio do vídeo passado. Realmente eu tive um probleminha aqui técnico, mas agora eu já estou aqui falando no microfone um pouco mais alto, o que deve estar chegando bem aí na residência de vocês. Obrigado pelo alerta. É que o repórter aqui, o correspondente, tem sérios problemas com tecnologia, mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E vamos passar grupo por grupo aqui, tá? Sem perder um detalhe. Então, perdão pro vídeo que vai ficar um pouquinho mais longo. Inclusive, a bateria do meu telefone aqui que eu tô gravando o vídeo pode acabar a qualquer momento, mas não vai acontecer. Vamos lá, firme. Grupo A. Temos ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Bayern de Munique enfrentando o Manchester United, Copenhagen e o Galatasaray. Ficou bom o grupo para o Bayern, não é um grupo fácil, mas também não é difícil como foi a temporada passada. E na temporada passada foi 18 de 18, né? 100% de aproveitamento. Eu acho que o Bayern de Munique ainda está numa curva de crescimento. Vamos ver se consegue contratar o Palhinha. Isso vai ser tema para o vídeo de amanhã, né? O último momento da janela de transferências. O que seria uma ótima para o meio-campo do Bayern de Munique. É o pedido do técnico Thomas Tuchel, mas mesmo sem o jogador, com o plantel que tem, com o Harry Kane contratado, enfim, com tudo isso, não dá para dizer que o Bayern de Munique não é o favoritaço nesse grupo, mesmo tendo o Manchester United ao lado. Analisando algumas coisas interessantes do grupo, a gente tem o reencontro da final de 1999, né, no Camp Nou, aquela épica final que o Bayern de Munique acabou perdendo nos minutos finais, uma virada da equipe do Alex Ferguson com um gol de Solskjaer, né? Um momento triste para o torcedor bávaro, um momento feliz para o torcedor do Manchester United, mas foi um momento histórico e certamente essa história será relembrada neste duelo. E além disso, tem também o Harry Kane jogando novamente na Inglaterra, jogando novamente no Old Trafford, contra um time que o quis muito, durante muito tempo, neste passado recente, mas não conseguiu contratá-lo. Inclusive também era um pouquinho de desejo do Harry Kane jogar no Manchester United, mas ele foi para o Bayern e agora vai jogar lá como rival. Acho que o Manchester United começa um pouco abaixo a temporada, a tendência também é evoluir e vai dar trabalho para o Bayern de Munique. Não vamos desperdiçar aqui a oportunidade de falar que a camisa do Manchester United, o Ten Hag por si e o time não tem qualidade para fazer frente mesmo ao Bayern de Munique sendo melhor. Acho que no Old Trafford vai ser um jogo muito parelho, mas a tendência é que o Bayern de Munique passe em primeiro e o United em segundo. Copenhagen não vejo como uma força potente para fazer frente a ninguém nesse grupo, acho que vai passar em quarto lugar, ou seja, nem passar vai ficar em quarto lugar. E o Galatasaray, apesar das contratações que tem o TT lá, tem o Icardi, outros nomes interessantes, sofreu contra o Molde para se classificar nos playoffs e eu não sei se vai ter calibre para brigar por vaga. Talvez para atrapalhar um pouquinho ali tanto o Bayern quanto o Manchester United jogando na Turquia, porque ali o ambiente, a torcida, os turcos são realmente espetaculares, né, em termos de torcer por futebol, mas não vejo essa briga. Então, para mim, Bayern de Munique e Manchester United passam. No grupo B, como dizemos no Brasil, chupetinha no mel pro Arsenal, hein? Aliás, montaram um grupo de Europa League pro Arsenal se sentir em casa. Esse foi o comentário de um fã nosso lá, um espectador no melhor futebol do mundo. Debate. Sevilha, Arsenal, PSV e Lens. Cara, o Arsenal vai passar nesse grupo com o pé nas costas. Acho que vai ter ali uma rivalidade com o Sevilha. O Sevilha começa mal a temporada, tem alguns problemas, é verdade, mas fez uma boa Supercopa da Europa contra o Manchester City e tem bons jogadores. Eu acho que o Sevilha tende a evoluir e talvez vai dar um calor ali, um jogo bom contra o Arsenal, mas eu acredito que Arsenal em primeiro, Sevilha em segundo, PSV até pela liga que joga, até pela força que tem. Não sei se vai fazer frente, não sei, mas seria um time para beliscar essa segunda vaga. Não vejo assim, talvez fique em terceiro. E o Lens?
não vai ter a força, né, que teve a temporada passada dentro do Campeonato Francês. Jogar o Campeonato Francês é uma coisa, jogar a Liga dos Campeões é outra, e o time já começou um pouquinho capengando nessa temporada, acho que vai ficar ali na quarta colocação. Passando para o grupo C, o grupo de todos os times tem o Braga. O Braga é o grande destaque desse grupo. Mais ou menos, né? Temos Napoli, Real Madrid, Braga e Union Berlim. É um grupo que divide um pouco o meu coração, porque é óbvio que eu apoio sempre as equipes portuguesas aqui, mas também simpatizo muito com o Union Berlim, e vai ser um duelo interessante para a gente acompanhar. Obviamente que aqui o Real Madrid é favorito para passar, mesmo estando no pote 2, para mim é o time que tem o favoritismo para chegar em primeiro. O Napoli a gente vai ter que ver nas mãos do Rudi Garcia. O Spalletti dava uma alma, dava uma cara para aquela equipe, né? Mesmo não perdendo tantas peças assim, só o Kim Min-jae que foi para o Bayern de Munique, assim, o time no geral tem as suas peças da temporada passada que fizeram muito sucesso, como por exemplo o Osimhen e o Kvaratskhelia, mas é um time que talvez não me encante tanto quanto na temporada passada. É difícil repetir 2 temporadas no alto nível como o Napoli fez na temporada passada, e ainda mais com um novo treinador. Portanto, o Napoli é a segunda força do grupo, na minha opinião. O Real Madrid é a primeira. O Real Madrid, mesmo sem o Benzema, mesmo sem a sua principal referência, tem jogadores para passar de grupo. Talvez quando afunile a competição, quando afunilar a competição, aí o Real Madrid vai sentir falta desse cara. Essa é uma opinião. Acho que o Real Madrid está cometendo o mesmo erro que o Bayern de Munique cometeu na temporada passada e não ter ido buscar o 9. Mas se você olhar o plantel do Real Madrid, é time favorito para passar. Jude Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Rodrigo, Valverde, Vinícius Júnior não joga a primeira rodada, muito provavelmente porque está machucado. Aí você tem o Alaba, os caras perderam muita gente no departamento médico, mas tem substitutos, talvez falte um pouco o cobertor para temporada toda. Nesse primeiro momento na fase de grupos, acho que o Real Madrid tem condição de passar, mas pode sofrer, tanto o Napoli e o Real Madrid, com especialmente o Union Berlim. O Union Berlim é líder da Bundesliga nesse momento. É um time muito cascudo, é um time sul-americano que disputa a Bundesliga, não tem características da própria Bundesliga, né? No futebol mais aberto, de, enfim, toque de bola ou de jogar lá na frente, pressão alta. É um time que dá a bola para o adversário e que muitas vezes joga na reatividade da partida, né? Ó, que coisa bonita. É um time que consegue também levar muito perigo na bola parada, e tem aí Bonucci chegando, que é um cara muito bom nesse quesito, também dando experiência, junto com o Volland, que chegou agora, junto com o Guzens também, que já estreou muito bem. Última rodada fez 2 gols na Bundesliga. Então acho que o Union Berlim vai sim vender muito caro os seus jogos. Tanto no Estádio Olímpico de Berlim, o que é uma pena, gostaria de ver os jogos no Estádio da Floresta, mas não vai dar, quanto fora de casa. Time chato, sabe? Aquele time chato que, enfim, vai impor dificuldades aos adversários, e tem também aquele ímpeto de ser a primeira vez que participa da Liga dos Campeões da Europa. O Braga tem capacidade de complicar a vida dos seus adversários, mas eu vejo como a quarta força do grupo. Os torcedores bracarenses vão me odiar agora, né? Mas a verdade é essa. Acho que o Union Berlim, pelo que está jogando e especialmente pela proposta e pela endurecer o jogo para o adversário, pelo estilo de jogo, eu acho que é a terceira força do grupo. Posso queimar a língua. O Braga vai vender caro alguns jogos, pode atrapalhar inclusive o Real Madrid, especialmente na pedreira, e todo mundo está querendo ver esse jogo em Braga, né? Acho que vai acabar o ingresso rapidamente. Real Madrid em Braga, no Minho. E vamos ver se o Braga consegue complicar um pouco a vida dos seus adversários. Não vejo o Braga passando de fase, mas não vejo o Braga apanhando, não. Diferentemente disso, acho que o Braga vai fazer alguns jogos interessantíssimos e parelhos. É um bom time comandado pelo Arthur Jorge, sofre demais ainda na parte defensiva, mas tem qualidade também para agredir os seus adversários. No grupo D, temos o Benfica, classificado em primeiro pote 1, né, porque ganhou o Campeonato Português, Inter de Milão, RB Salzburg e Real Sociedad. Vai ser interessante ver a revanche, porque o torcedor benfiquista não engoliu bem a eliminação na Liga dos Campeões nas quartas de final para a Inter de Milão. A verdade é que a Inter de Milão, naquele momento, foi melhor que o Benfica na eliminatória, não tenho dúvidas disso, mereceu passar, mas havia um sentimento de que o Benfica, pela temporada que fazia
e pela qualidade de jogo pudesse chegar um pouco mais longe, numa semifinal de Liga dos Campeões, o que seria histórico. Entretanto, nesse momento, com as mudanças na Inter de Milão, saída de jogadores estratégicos, como o Onaná, que foi o melhor goleiro da Champions na temporada passada, o Brozovic, também lá na frente o Lukaku, enfim, chegou alguma galera, é verdade, mas nesse momento de transição, de adaptação de jogadores, de encontrar a equipe, talvez o Benfica esteja um pouco à frente. O Benfica não começou voando a temporada como começou na temporada passada, mas tem peças para tal e se gabaritar para passar em primeiro. Para mim, o Benfica é favorito nesse grupo, mesmo a Inter de Milão sendo finalista na temporada passada. Benfica tem Di Maria, Rafa Silva, João Mário, o Arthur Cabral ainda não encaixou, mas a tendência é que comece a fazer gols, né? Um bom jogador, bom centroavante. Tem o Coxo lá atrás que os caras foram buscar, tem o João Neves, enfim. Na zaga, Otamendi, Antônio Silva, tá trazendo o lateral esquerdo aí, dependendo do andar da carruagem até o final dessa janela. É um bom time o Benfica, e acho que Benfica e Inter de Milão tendem a passar nesse grupo. Ficar de olho na Real Sociedad, porque jogar com os caras fora de casa é complicado, o time não é ruim, mas começou mal a temporada. Vamos ver, a Real Sociedad é que pode atormentar um pouquinho a vida, tanto de Inter quanto de Benfica. No grupo E, presentaço para o Atlético de Madrid, que está acostumado aí a cair nos grupos difíceis, né? Foi assim na temporada passada. Feyenoord, Lazio e Celtic. Atlético de Madrid para mim é favorito, começou muito bem a temporada, o Simeone parece ter encontrado novamente uma reformulação necessária e o time está jogando bem. Além dos jogadores, além do plantel ser muito melhor do que esses outros 3 times, é um time que nas mãos do Simeone é cascudo e para mim vai passar em primeiro desse grupo. Se não passar em primeiro vai ser uma surpresa. Brigam para mim na segunda vaga o Feyenoord. Jogar em casa na banheira lá da Holanda é difícil e o Feyenoord foi campeão holandês, então eu quero ver um pouquinho mais desse Feyenoord. E a Lazio, acho que o Celtic é um jogo difícil sempre em Glasgow, mas não vai ter força. Acho que brigam aí para a segunda vaga o Feyenoord e a Lazio. O grupo F, finalmente ele, é o grupo da morte. Não tem como falar diferente nesse sorteio. Às vezes a gente tem 2 grupos, né, sorteados que, será que esse é o da morte? Esse é o da morte? Não, esse daqui é o da morte dessa temporada. Não tem muito jeito. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. E, cara, apesar do Paris Saint-Germain ser o favorito, porque talvez tenha o plantel mais qualificado e especialmente tenha o jogador mais badalado do momento, junto com o Haaland e o Vinícius Júnior do futebol europeu, que é o Mbappé, o PSG vai sofrer. E o PSG, com tanta reformulação, com o Luiz Henrique implementando um novo trabalho, com tantos jogadores que chegaram, tantos jogadores que saíram, é um dos favoritos para passar, mas precisa começar a Liga dos Campeões a 100 por hora. Não dá para começar meia bomba nesse grupo. Não dá para começar, desleixado. Perder pontos nas 2 primeiras rodadas pode ser fundamental para ser eliminado. E a gente ainda vai ter que esperar as datas, né? Lembrando que essas datas podem sair até sábado, geralmente saem no dia seguinte do sorteio. Mas enfim, o Paris Saint-Germain, na minha visão, passa, mas se cair também na fase de grupos, não seria uma loucura. Na segunda força, eu vejo o Newcastle, acho que pelo nível de competitividade da Premier League, pelo time que tem, pelo Tonali que chegou, um meio campo com Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton, o Livramento também chegou, é um time bem encaixado ali, vai ser difícil jogar em Newcastle, então acho que talvez nesse momento seja a segunda força do grupo, e o Milan e o Borussia Dortmund completamente podem também buscar essa vaga, tá tudo aberto, serão 6 grandes jogos para as equipes. O Milan trouxe algumas peças, precisa dar um passo adiante do que foi o Milan da temporada passada, porque o Milan da temporada passada não pegou um grupo lá tão difícil, as circunstâncias fizeram com que o clube fosse avançando, eliminou o Napoli, mas não era uma grande equipe para chegar numa semifinal. Tem lá peças interessantes, a principal delas o Rafael Leão, e pode ser um time competitivo, pode ser um time que tire pontos dos outros e pode ser um time que, dependendo do andar da carruagem, se classifique também. É difícil cravar classificados nesse grupo. E o Borussia Dortmund vai ter que correr atrás do prejuízo da perda do Jude Bellingham. Acho que o Borussia Dortmund tem uma boa equipe, jovens jogadores. O Terzic vai sofrer um pouco para encontrar o meio-campo sem o Bellingham. Essa é a grande verdade. Você não perde um jogador do quilate do Bellingham
e saem andando tranquilamente, sempre há um período ali de adaptação. Perdeu o Rafael Guerreiro também, que era outro polivalente dessa equipe que fazia diferença, mas tem um bom time, né? Sabitzer, Henry Chan, que fez uma temporada passada espetacular. Você tem o Nimencha, tem também o ADM, tem o Malen, tem o Haller, tem o Füllkrug que está chegando agora. Então não dá para dizer que o Borussia Dortmund é coitadinho no grupo, ainda mais com o Signal Iduna Park. Jogar lá é sempre muito difícil. Só que precisa exorcizar um pouquinho os fantasmas da temporada passada para conseguir reviver nessa. A dor de perder o campeonato alemão da forma que perdeu não pode entrar nessa temporada, especialmente num grupo tão difícil que o time tem que entrar já, como eu disse, a 1000 por hora para não ser atropelado. Empatar contra o Bochum não dá, né? Não dá, né, Borussia Dortmund? Então tem que acelerar essa evolução dentro dessa temporada. Grupo G, Manchester City, Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. Aí claramente Manchester City e Leipzig são os favoritos para passar, não vejo diferente. Jogar no Maracanã do Belgrado contra o Estrela Vermelha é difícil. Em 2019, aquele Liverpool que bateu o campeão perdeu lá de 2-0, time do Klopp, mas não é um time que tem força para brigar por vaga. O Manchester City deve ser o primeiro do grupo, um reencontro interessante das oitavas de final da temporada passada, e olho no Leipzig, tá? Olho no Leipzig, que não vai facilitar para o Manchester City, é um time bem montado pelo Marco Rose, ganhou a Supercopa da Alemanha agora de uma forma contundente para cima do Bayern, tem bons nomes, time de Gegenpressing, né? Pressão pós-perda, e faz isso muito bem, time que pressiona alto também. Acho que vai dar trabalho até mesmo para o Manchester City, tá? Dani Olmo, numa fase espetacular, tem o Xavi Simons agora que também parece que vai ganhando titularidade, o Openda que chegou e é muito insinuante, muito bom o centroavante. Então acho que os dois passam. O Manchester City favoritaço, para mim é o time a ser batido nessa Liga dos Campeões, que eles acabaram de ganhar o triplete, não tem jeito. E o grupo H, para fechar, mais um português, Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp. Começando de baixo, nem o Shakhtar, que já foi um grande time recentemente, inclusive que dava muito trabalho aos grandes, hoje já não é e joga na Polônia por conta do conflito na Ucrânia, e nem o Royal Antwerp tem condição, eu acho, de brigar de igual para igual se as duas outras equipes estiverem bem. O Porto é uma incógnita um pouquinho maior, porque o Porto trocou muito nesse momento. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre as contratações, focando no mercado português um pouquinho mais para frente. Vou falar de Sporting, Benfica e vou falar do Porto. O Porto é um Porto renovado, né? Um Porto que perdeu peças importantíssimas e trouxe outros jogadores que têm condições de assumir também um papel de protagonismo. Mas vamos ver como o Sérgio Conceição vai trabalhar para que esse time já entregue desde o início da temporada. Varela, Nico Gonçalves, o mexicano Sanches que está chegando para a lateral, o PP vai jogar numa outra posição, o Fran Navarro, o Tony Martins lá da frente, o Taremi fica, não fica, será que vem mais alguém? Enfim, tudo isso entra na equação e a única coisa que dá para garantir do Porto é que vai ser um time competitivo, porque isso o Sérgio Conceição não deixa faltar, né? Um time que se entrega, que luta muito, independentemente de qualidade, de acertos. É um time que vai brigar por essa vaga, eu não tenho dúvida, e para mim vai conseguir a segunda vaga desse grupo, nem que for na marra. Do outro lado você tem o Barcelona, que para mim é o grande favorito desse grupo, vai ter dificuldade no Estádio do Dragão, talvez tenha dificuldade jogando na Polônia contra o Shakhtar, mas o trabalho do Xavi se encaminha, inclusive pelos reforços que o Barcelona tem, pelo time que tem, se encaminha a finalmente conseguir passar a fase de grupos, a bater nas oitavas de final da Liga dos Campeões e passando em primeiro desse grupo. Tem Lewandowski, tá chegando o João Cancelo, talvez João Félix, enfim, é um time interessante no meio campo, com Gavi, enfim, com Pedri, com jogadores muito, muito bons, e eu acho que o Barcelona, dessa vez, quem torcer contra vai cair do cavalo, acho que os caras vão passar para as oitavas de final, para a alegria de Marcelito Beckler. Acho que o Barcelona passa. Jogo interessante vai ser Barcelona e Porto no Estádio do Dragão. Quero fazer esse jogo, vamos ver se eu faço com o Beckler lado a lado, para a gente criar mais conteúdos para vocês. Fechando a conta e passando a régua, né? Já falei bastante dos alemães, dos portugueses, dos grupos em si. Agora é esperar essas datas aí para a gente começar a projetar quais serão as coberturas que eu vou fazer. Ainda não sei, não saiu escala de nada, muito cedo ainda para tudo isso.
mas obviamente que tem alguns jogos aqui que a gente não vai poder perder. Essa Liga dos Campeões parece que vai ser especial. É um novo momento, novas caras, novos craques, mas com o charme de sempre, especialmente para o futebol alemão, para o futebol português, que a gente vai estar de olho e muito de olho. Ó, amanhã tem vídeo de janela, hein? Tchau!